E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal Aprendizagem Significativa e eu tenho um quadro novo agora para você. É o Pausa para uma Conversa, no qual eu trarei aqui convidados, vamos conversar, vou fazer tipo uma entrevista e aí a gente vai trocando umas ideias e espero que vocês gostem. Assuntos de educação, cultura e aprendizado. Tá bom, gente? Valeu, muito obrigado, valeu, assista agora, hein? A gente está trabalhando aí, fazendo algumas coisas, tem que fazer algumas atividades para a escola. Então, esse é um canal assim, para a gente poder estar conversando, estar discutindo sobre aprendizado, sobre cultura. É mais uma porta aí, né, para a gente estar trabalhando. Bom mesmo. Eu Parabéns aí queria ler pela um pouquinho, iniciativa. eu queria ler um pouquinho aqui do seu histórico aqui, para a gente iniciar. Iniciou seus estudos em 1977 aos cuidados do maestro Roberto Farias, saudoso ali de Cubatão. Sua formação em bandas deu-se junto ao maestro Valdemar de Almeida Filho, o qual participou como componente e professor da Banda Estudantil Cosipa de 77 a 93 e atuou como regente de bandas. Aí tem uma escola Duque de Caxias, São Vicente, Primo Ferreira, Santos, Martim Afonso, projeto para ver a banda tocar na Seduc, projeto Mantiqueira Cultural, Cosipa Uzi Minas, banda da UME Rui Barbosa, Cubatão, banda Gracina Maria, banda musical das igrejas, Evangélica da Assembleia de Deus, de 84 até agora, banda marcial Padre José de Anchieta, de Cubatão, até o presente momento. E alguns cursos aqui, encontros técnicos, né, pela FABAN, gestão de capacitação em cultura. Olha só, hein, que legal, hein? Conta um pouquinho pra gente sobre a tua experiência, assim, no mundo da música, algumas coisas que você tenha visto, assim. Para mim é uma grata satisfação falar sobre isso, né, Monteiro? Que ontem, outros dias, nós estávamos fazendo também algumas lives com o pessoal de bandas e fanfarras. E é muito interessante, né? Porque a gente veio de uma época onde era muito forte, principalmente na nossa região, as bandas e fanfarras. Cada escola praticamente tinha a sua fanfarra ou sua banda. E existia uma competição muito grande aqui na Baixada Santista, a qual, na época, a Baixada Santista era considerada a capital das bandas do Brasil, que era a região que mais tinha as bandas, meu. Era muita bandas e fanfarras espalhadas. E ao tempo isso aí foi se esvaindo e hoje a gente tem bem poucas aqui na região, mas para mim eu aprendi bastante ali junto à banda da Cosipa, né? Nós fizemos muitas viagens, muito aprendizado, muitos concursos, muito festival de inverno de Campo de Jordão. O aprendizado foi muito bom, eu levo isso como assim para toda a minha vida, né? Porque a gente aprendeu bastante coisa sobre liderança, sobre companheirismo, porque banda precisa muito disso, de companheirismo. Que mais que a gente teve assim? Disciplina, né? Porque você sabe muito bem como músico, tem que acordar no determinado horário, apresentação, estudar, tem aquela coisa que você tem que fazer, aquela rotina de estudo. Então foi um aprendizado muito bom durante todo esse tempo. E você chegou a viajar bastante com bandas, com... Muito, muito. Houve uma época, até o pessoal fala lá da federação que eu sou uma enciclopédia, né, de bandas e fanfarras, mas não é bem assim também não. Houve uma época da banda La Cosipa que nós viajamos toda final de semana, nós tínhamos uma viagem para o interior do estado, chegamos a tocar em 89 para ir para Brasília para tocar para o presidente da República na época, ficamos lá no hotel muito chique, uma viagem muito legal durante quase toda uma semana, fora aqui do estado de São Paulo, Santa Catarina, muitas viagens mesmo, foi muito longo. E eu fico pensando aqui, e hoje em dia, assim, que você tem visto, assim, dos tempos, vamos dizer que uns tempos áureos, né, para da cultura, para da música, assim, o que você tem sentido, assim, de alguns anos para A cá? gente tem conversado bastante sobre isso, né, junto à Federação de Bandas e Fanfarras. Para quem não sabe, existe, tá, gente? Existe a Federação de Bandas e Fanfarras e a gente está empenhado aí em retornar
com essa garra que tínhamos no passado, nós tínhamos um concurso nacional que era realizado aqui em São Paulo, que era o concurso de bandas da Rádio Record, onde vinham para o estado de São Paulo bandas de todo o Brasil. E era uma competição muito sadia, que demorava meses, começava em mais ou menos no mês de junho e ia até dezembro, a final. E eram várias eliminatórias. E o que a gente vê hoje é que as bandas hoje melhoraram muito na questão musical, mas perderam em qualidade de marcha, perderam muito em qualidade de disciplina, porque também foram se acabando. Existiam, por exemplo, uma região com 70, 80 bandas, e hoje nós temos 2, 3. Então, isso foi diminuindo bastante, mas as bandas hoje têm uma qualidade muito melhor, o pessoal estuda muito mais, mas se perdeu durante esse tempo esse aprendizado de ser uma banda marcial, de marchar, de fazer as coisas com mais garra, com mais vontade. E fala assim pra gente, conta aí algumas curiosidades, assim, umas histórias engraçadas aí desse período aí de viagem aí. Você tem alguma? Muitas, né? Toda banda tem suas histórias, né? Mas a gente lembra também uma coisa assim que foi muito engraçada. A gente foi tocar numa cidade de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, e aí tinha uns parques de diversões na época lá, de pula-pula, alguma coisa, mais ou menos assim. E o pessoal começou a se empolgar, né? O pessoal já tudo de 15, 16 anos, já um pouquinho mais forte. Começaram a pular naquilo lá, meu amigo, estourou os negócios todo, teve que fechar o parque, porque 60, 80 pessoas pulando lá no mesmo lugar e aquele negócio não aguentou. Estragou um bocado de coisas lá. Isso era alguma das coisas. Em Brasília também foi muito legal, porque a gente acordava de manhã, tinha apresentação para fazer, e depois a gente só tinha churrasco e jogar bola. Esse era o divertimento, isso era muito legal mesmo. E assim, a música, assim, como essa questão de social, assim, nessa importância que ela tem, né? Porque a gente tem pouca, digamos assim, a criançada, hoje em dia, ainda menos, né? Tem poucos espaços, tem pouca recurso para poder estar saindo, passeando, e as bandas, né, elas são esse caminho, né? De você poder estar viajando, conhecendo outros lugares, né? Eu vejo muito isso, a gente tem exemplos disso que você conhece lá de Cubatão, o Fernando Matos, trompetista lá. Ele fala sempre para nós que ele entrou na banda com 7 anos de idade, e ele entrou para a banda por causa do sanduíche, porque na casa dele muitas vezes não tinha o lanchinho da tarde, e a banda fornecia um lanche à tarde para o pessoal. E aí ele se empolgou, né, viu aquela coisa, falou, pô, pelo menos vou tomar o meu lanche lá toda tarde, vou ter lanchinho agora. E fez com que ele se estudasse bastante, né? Graças a Deus é um garotinho que chegou lá criança, com 7 anos, e hoje já tem mais de 25, e é um dos primeiros trompetistas aí do estado, um cara que estuda bastante, está indo muito bem na música. E a banda tem esse poder, né, de pegar uma criança, você como professor, pega uma criança sem saber de nada, nada de um instrumento musical, mas se ele se empolgar e se ele gostar da coisa, ele vai estudar, ele vai querer fazer música, ele vai gostar de ouvir música, ele vai, por exemplo, ouvir um disco e querer fazer, caramba, esse pessoal toca bastante, eu quero fazer igual. E a banda tem essa coisa, porque é um primeiro contato, né? Porque um instrumento de música é um pouco caro, e a banda facilita isso para a criança e para o adolescente. Ele chega, ele compra, a banda tem um trompete, uma clarinete, uma flauta, e isso ele vai se empolgando, é o primeiro contato que ele tem com a música. Eu vi aí no seu projeto aí que você usa flauta doce. A gente chama de flauta doce. É o primeiro contato que o pessoal tem, né? A gente agora comprou lá em Cubatão as escaletas, as harmônicas, para passar a iniciação musical para o pessoal, além dos instrumentos de metal. Eu vejo que é um primeiro contato, e hoje em dia nós temos um grande desafio, porque a internet, o advento da internet, as crianças muitas vezes não querem participar mais por causa disso, porque quer ficar no computador, em casa, aquela coisa toda. E a música, você tem que estudar, não tem como. Você tem que pelo menos fazer o básico ali, tem que ter uma rotina diária de estudo, de aprendizado, senão você não vai conseguir fazer música. E a gente também está vendo que
a criança chega lá, muitas vezes ele quer tocar, mas ele quer imediatista, ele acha que pegar o instrumento é que nem o computador, ele liga e já sai tocando, e não é assim. A música o cara vai ter que soprar, vai ter que aprender a percussão, alguma coisa, estudar mesmo, não tem como. Mas em pouco tempo também a gente está conseguindo bom resultado. Delgado, fala um pouquinho para a gente do trabalho que você realiza dentro da Associação AFABAN, ou um pouquinho como Pois funciona. nós criamos a AFABAN, era para mim ter participado desde a fundação da AFABAN, mas eu não queria muito saber desse negócio, não. Aí depois demorou uns 3 anos para mim voltar à associação, né? Ela foi criada no final dos anos 90, já estamos há mais de 20 anos aí fazendo, né, com que a musicalização nas escolas permaneça. O intuito da FABAN, o objetivo principal dela é manter as bandas e fanfarras nas escolas, fazer com que jovens, crianças e adolescentes participem desse projeto de iniciação musical, que eles se dê bem na vida como músico. Hoje nós podemos dizer que mais um garoto nosso ingressou nas Forças Armadas aí. Não sei se você já está sabendo do Gustavo lá do Jockey. Passou na Marinha. É mesmo? Passou na Marinha, já vai entrar, já foi buscar o uniforme e tudo. Trompetista, muito bom, tem estudado bastante. Então, esse é o nosso foco, cara, formar músico e bons cidadãos. Em primeiro lugar, formar bons cidadãos. E a gente sempre tem esse objetivo, sempre tivemos esse objetivo de passar aquilo que a gente aprendeu durante todos esses anos, sempre estar contratando professores para que isso não pare, porque é uma forma muito legal da gente devolver a alegria, né? Porque musicalização é uma alegria tremenda. Quando você coloca uma banda na rua, vê as crianças se divertindo, os pais delas acompanhando, isso é muito importante, que os pais participem disso, acompanhem seus filhos quando der, quando puder, nas viagens ou nos ensaios, sempre está incentivando a criança a estar aprendendo algo que é muito bom para a vida dela, porque ela vai ter uma outra conotação, ela vai melhorar o seu raciocínio lógico, ela vai melhorar seu comportamento, vai melhorar muito a sua dinâmica como pessoa. Nós temos um trabalho aí há mais de 20 anos, desde 2006 também nós temos o apoio das empresas através de lei de incentivo, para que a gente todo ano a gente possa realizar o encontro técnico, né, que é um workshop que a gente oferece gratuitamente para todo o Brasil. Vem gente, você participou de alguns, você vê que vem gente de todos os cantos do Brasil participar, tudo gratuitamente, não é cobrado mensalidade, não é cobrado ingresso, nada. É só a pessoa se inscrever e ir lá. Alimentação, ir lá e aproveitar, meu. A gente consegue, graças a Deus, a gente tem conseguido aí trazer bons professores, pessoal da USESP, regentes, o Rogério de Brito, que foi campeão mundial com bandas e fanfarra. Para quem não sabe, no Brasil nós temos 2 bandas campeãs mundiais. Olha aí. Isso é O informação pessoal que não precisa saber disso. o pessoal precisa Não é saber, muito é verdade. divulgado, o pessoal Dá precisa valor. saber, dá valor. Nós temos a banda lá de Taubaté e a banda lá de Tatuí. A banda de Tatuí não, lá da cidade de... meu pai, agora fugiu o nome da cidade lá de... Santa Rita. Atibaia. Baia. Não, Atibaia, que é a campeã também mundial. Entendeu? E Taubaté. 2 projetos do Rogério, que tem um patrocínio de empresas também, mas que são projetos muito bons para a iniciação musical. Eu queria mudar um pouquinho, mas continuando ainda falando sobre música, mas vir um pouquinho mais agora da cultura. 2019 teve uma eleição aqui no município de São Vicente e você entrou para fazer parte, compor ali o grupo de conselho de cultura de São Vicente. Conta pra gente um pouquinho como que está sendo, qual as iniciativas que vocês desenvolvem. Para quem não sabe também, existe em São Vicente, como muitas outras cidades, o Conselho Municipal de Cultura. E o ano passado teve a eleição, né? A cada 2 anos existe uma eleição para se escolher da sociedade civil pessoas que possam representar os grupos, né, de artistas da cidade. E, por bondade de Deus, eu fui eleito para a cadeira de música. São 13, se não me falha a memória, são 13 cadeiras.
artes cênicas, dança, música, e outras cadeiras lá. Mas a gente está começando esse projeto esse ano, na realidade, com muita dificuldade devido à pandemia, né? Então, a gente está pedindo para que os músicos de São Vicente, todos aqueles que estão com as suas ações paralisadas aí devido a essa situação, que faça o cadastro, tem um site da prefeitura, entre lá, faça o cadastro dos seus projetos, porque vai haver aí, foi aprovada uma lei chamada agora Lei de Almir Blanc, que vai dar uma ajuda de custo para os músicos, para os artistas de cada cidade. E é um apoio, né? Um incentivo, uma remuneração boa para o pessoal, pelo menos, se manter aí durante esse período aí dessa pandemia. Porque os grupos artísticos, na realidade, eles foram os primeiros a serem paralisados e provavelmente serão os últimos a retornar às suas atividades. Eu tenho Então, a visto, gente vê isso. a Oi, gente pois não. tem visto meio que um certo desespero assim por parte assim da classe musical, que a gente onde a gente está mais envolvido, assim, a gente tem visto essa preocupação com isso, né? Porque os trabalhos pararam, tudo parou, tudo acabou, não pode ter aglomeração e tudo que é de cultura, apresentação, de show, de entretenimento precisa, né? Tem que ter pessoas, né? Parou. E com a pandemia não tem, né? Outro dia até estava falando com o pessoal lá de São Paulo, da Bacarelli, e eles estavam, oh, mas não tem nem casamento, a gente pode tocar nem casamento. Nem É, casamentinho está aparecendo para mim ganhar um dinheiro. eu Eu falei, sei que tá é isso complicado, também. né? Entendeu? Então, é um negócio, é uma situação muito estranha, porque nós nunca passamos um momento desse, né? E para conviver com isso e a gente tentar se acertar, tem sido um pouco difícil. Então, eu peço de novo, aqui aproveito esse canal, para pedir para os músicos da nossa cidade, mesmo se você não for de São Vicente, mas se você for fazer parte da nossa região metropolitana, como Santos, Cubatão, Praia Grande, os seus conselhos municipais existem, são atuantes, e que o pessoal faça o seu cadastro. Entre lá no site da prefeitura e faça Assim, o seu cadastro. e o que ele precisa para poder fazer esse cadastro? Tem que ter alguma, tem que ter necessariamente o MEI, que é o microempreendedor Não, não empresarial. precisa ter MEI. Ele precisa fazer alguma atividade realmente que ele possa comprovar que ele é músico, que ele é um artista na cidade, né? Durante os 2 anos ele vai ter que ir lá uma faixa lá que ele tem que comprovar que ele é um artista da cidade e que teve as suas ações paralisadas devido a essa situação. Ele tocava em tal lugar e hoje não pode mais. Ele fazia apresentações em barzinhos e hoje não pode mais, que está fechado. Ele tocava, fazia para alguns que têm e-mail, tocava em casamento que também parou. Então, através disso aí, ele pode estar fazendo esse cadastro e torcer para que ele consiga essa remuneração aí. Isso é importante, né? Porque a gente tem visto, né, campanhas para ajudar os músicos, artistas, né, campanhas com cesta básica, com coisa, porque realmente tá difícil, mas a gente vai passar logo. Eu espero que passe logo esse, né, Eu também vi. Aqui em São Vicente, o Conselho Municipal de Cultura e a Secretaria de Cultura distribuiu aí centenas de cestas básicas no mês passado, para o pessoal aí já envolvido, que estava passando uma situação complicada, né? Mas a gente espera que o pessoal faça o seu cadastro para que ele consiga também esse auxílio emergencial aí do governo federal e municipal. que eu vejo que agora mudando um pouco de assunto, mas ainda mantendo nessa área de música, cultura, as igrejas as igrejas evangélicas elas fazem um trabalho de musicalização muito importante, né? Eu participei muito tempo do Exército Brasileiro, né? Era do segundo BIL da banda e a gente via muitos músicos ali evangélicos, né? Que vieram de igreja. E conta um pouquinho da sua experiência assim dessa música na igreja assim. O que eu vejo, Que resulta, né? E que resulta numa profissionalização também, né? sim, eu vejo que uma das grandes formadoras de músicos hoje são as igrejas, tanto no caso das Assembleias de Deus como a congregação cristã. Isso continua muito forte mesmo, graças a Deus por isso, que não para, porque muitas cidades, que a gente já falou anteriormente, essa iniciação musical se acabaram.
e as igrejas conseguiram manter isso, apesar de tantas dificuldades, mas ainda se mantém. Eu vejo assim com bons olhos o retorno das bandas evangélicas, somente nas Assembleias de Deus e outras igrejas, como a Igreja Batista, agora que está retornando também com a musicalização. Existem grandes coros, não só as bandas, orquestras nas igrejas, mas corais assim fantásticos mesmo, tudo vindo da iniciação musical. Hoje até compartilhei no meu Facebook o coral da Banda Sinfônica da PM cantando o Pai Nosso, porque acho que é um momento da gente estar revivendo tudo isso. Estamos em quarentena, não podemos fazer música, então pelo menos vamos ouvir, vamos compartilhar. E no outro dia eu vi o Monteiro aí fazendo um solo de uma música. Isso é muito bom, porque, gente, a gente está parado, a gente não tem muito, o que a gente sabe fazer, a gente não pode fazer. Não, eu falo Pois assim, não. a gente tá tendo que se redescobrir, né? Muitas pessoas ficar em casa, né? Porque a gente naquela correria do dia a dia, vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá, você esquece realmente o que é ficar em casa, porque a gente tem um período de férias, recesso, tal, mas aquela coisa de ter que ficar em casa, né? Porque uma coisa é quando você pode, você tem a sua liberdade para sair e você vai, mas você quer ficar. Outra coisa é quando você não pode sair de casa. E o brasileiro, Não a gente pode. não está acostumado, não passou por isso, né? Historicamente, tantas vezes, igual uma Europa, outros lugares que passaram por situações assim adversas, né, de guerra ou de pós-guerra também, né? Eu voltando, eu acho que que no caso as bandas, né, evangélicas, os corais e tal, eu vejo que o pessoal precisa realmente fazer alguma coisa. A gente precisa retornar. Estamos tentando aí, tivemos uma reunião a semana passada com o pessoal da federação, porque é tudo muito novo, né? Como é que nós vamos retornar? De que maneira? E a gente precisa se adaptar a isso, várias cabeças pensando para a gente chegar a um denominador. Né? Vamos voltar de que jeito? Vamos considerar que a gente consegue colocar 30, 40 pessoas no espaço, mesmo aberto, usando máscara ou não? Como é que nós vamos fazer isso? Distanciamento, tocar, ensaiar. A gente não sabe ainda como vão retornar, mas a gente precisa retornar. A gente É precisa verdade. retornar. A gente precisa retornar porque está começando a afetar muitas vezes o lado psicológico das pessoas também, né, Monteiro? Eu me preocupo muito com isso. Ter o camarada trancado dentro de casa, não poder sair, não poder tocar, somente o músico que ele quer tocar, ele quer fazer aquilo funcionar e não conseguir, é muito complicado, meu. Muito complicado. Outro dia eu vi um vídeo de dois senhores aqui de Santos, né, um trombonista e o saxofonista que você conhece, o Gil, e o nosso irmãozinho ali tocando saxofone, eles se reuniram para fazer algo, porque eles estavam parados. Ele falou: meu, não estou aguentando mais. Eles fizeram lá os dois arranjos lá e os dois mesmo começaram a tocar e gravaram. Pô, ficaram todo felizes, cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Senão, meu, fica meio despropósito essa situação. Bom, Delgado, a gente está chegando aqui no final aqui do nosso quadro aqui, um pausa para uma conversa. Eu quero dizer que foi um prazer imenso aqui poder estar escutando, desfrutando das experiências, né, de tanta experiência de vida que você tem, que você adquiriu ao longo dos anos, essa importância, né, que a gente que a gente vai adquirindo, né, de forma significativa, né, porque tudo que vem marcando, né, as coisas elas vão acontecendo na nossa vida e vai marcando e você vai adquirindo, digamos, a sabedoria, né, a gente vai buscando, porque isso é importante, né, a gente ter e passar isso daí, poder estar, né, para quem está nos assistindo aqui, é poder ter essa noção da vivência do outro, né, porque às vezes a gente acha que só aquilo que a gente viveu, né, ou que só aquilo que a gente vive é o que existe. E, na verdade, tem muito mais aí para acontecendo, né? E eu quero agradecer aqui imensamente aqui essa oportunidade e queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, uma mensagem aí para uma mensagem de esperança, o que você quiser falar Isso. aí para gente. Eu agradeço a oportunidade da gente estar compartilhando essas experiências. Eu volto àquilo que a gente tem falado nas nossas reuniões online aí, que a gente tem feito aí com o pessoal de bandas e fanfarras. Meu amigo, não pare.
não pare, não pare. Faça seu exercício de manhã, respire fundo, isso é muito importante nesse momento. Não desista, não fique aí pensando que tudo vai acabar. Não, meu filho. Siga em frente, continue estudando, se anime, não deixe, a gente pode dizer assim, não deixe que pessoas negativas venham te influenciar para que você pare nessa caminhada. Estudar música é um negócio fantástico, vai mudar muito o seu comportamento, a sua visão de mundo. E a Bíblia nos diz, né? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Não pare isso. Pô, muito obrigado, Delgado. Tivemos aqui um rico experiência aqui, compartilhando com a gente aqui, Delgado Pios. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado a vocês, hein? Tudo de bom. Valeu, Um obrigado. abraço. Tchau. Tchau. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, assine o vídeo no sininho para que você possa estar recebendo novos vídeos e pode deixar seu comentário aí, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado mesmo. Valeu, gente. Obrigado.